Diz assim a palavra de Deus em Efésios 5, versículo 18 a 21. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Eu sei de várias histórias de homem que traiu esposa, de esposa que traiu marido. E o motivo? Um copo de vinho, uma cerveja, uma bebida alcoólica. A bebida alcoólica destravou uma oportunidade. Eu conheço pessoas que começaram a usar drogas por causa da bebida. Diminuíram o seu senso de controle e, por causa da bebida, soltos, experimentaram algo a mais e não sabiam o potencial viciante que tinham. Quando a Bíblia diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, a Bíblia está falando disso. É por conta da bebida que muita besteira, muita gente já fez. Você tem que tomar cuidado. Uma moça linda, ela foi convidada por um grupo para tomar um vinhozinho num evento que estava, e em função daquilo, bebeu e tal. E um amigo que ela nunca tinha pensado em ter nada com ele, acabou seduzindo, e ela, alcoolizada, teve um relacionamento e ficou grávida. Não teria ficado grávida se não fosse a bebida. A Bíblia está dizendo: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ninguém seria salvo sem a obra do Espírito Santo. Você pode ter religião, você pode fazer bondade, você pode doar o que você quiser para os outros. Só há salvação, só há vida em Deus por uma obra do Espírito Santo. Romanos 8, versículo 9 diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Quando alguém nasce, diz a Bíblia que ela nasce na água. Já viu aquela história? Estourou a bolsa. Então a mulher esparrama aquela água toda, aquele meio aquoso todo, porque o bebê fica no meio aquoso. Mas Jesus disse em João capítulo 3, versículo 5: não lhes basta nascer da água, mas vocês têm que nascer do Espírito. Ou seja, o homem nasce em termos carnais, no meio aquoso, ali no ventre da sua mãe, mas depois ele tem que nascer espiritualmente. Ninguém se converte, ninguém tem a vida eterna se não for pelo Espírito Santo. O mundo está dividido em dois grupos: os salvos e os não salvos. Os salvos são aqueles que receberam o selo do Espírito Santo, Efésios 1:13. São aqueles que receberam o toque do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a entrega ao Espírito Santo. Mas existem os não salvos. O não salvo é aquele que pode ter religião, pode fazer coisa boa, pode distribuir a riqueza toda para os pobres. Ele não teve uma experiência com o Espírito de Cristo.
ele não teve uma entrega do coração a Cristo, ele não reconheceu que Cristo é o Filho de Deus, morto no madeiro em seu lugar, e que o seu sangue foi derramado para nos trazer a libertação dos pecados, e que nele somos nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós temos que entender que só tem dois grupos no mundo, salvo e não salvo, mas você não é salvo por ter religião e por frequentar a igreja. O Brasil é um país cristão, católico e evangélico, mas no Brasil nós temos maior vagabundagem, nós temos shows horríveis. Ontem eu vi o depoimento de um rapaz falando: nós vamos lá doar nossa alma para a Lady Gaga e nós vamos com ela para o inferno. Cara, ninguém esconde mais, ninguém esconde mais. Vocês viram o cara falando, dando uma entrevista para a Globo ontem? Eu recebi o vídeo, não acreditei. Ninguém esconde mais que serve a Satanás. Nós temos um país que as pessoas estão roubando o dinheiro do aposentado. Os ministros são avisados, nada fazem, e continuaram roubando o dinheiro de um aposentado. Misericórdia! Um país de ladrões, que se diz cristão, um país de violência, um país de desrespeito, um país em que o pobre é massacrado, um país em que a maior parte do dinheiro que é arrecadado no país é jogado no Nordeste, que continua pobre, e aqueles que roubam, continuam prometendo que vão mudar o país. Aonde vai mudar se são ladrões? Um país de mentiras, um país de impunidade, mas que se diz cristão. Então não é cristão quem não tem o Espírito Santo dentro de si, quem não tem o selo do Espírito Santo, não é cristão. Frequenta igreja católica, evangélica, frequenta o culto da atitude, pode frequentar. Se você não entregou a vida a Jesus, você vai viver uma vida mundana, você não vai ter a direção de Deus na sua vida, e ponto final. Só que tem um detalhe: quando você entrega a vida a Cristo, você está selado, você está marcado, você está habitado pelo Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que você esteja batizado no Espírito Santo, encharcado no Espírito Santo, imerso no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, na plenitude do Espírito Santo. Uma coisa é entregar a vida a Jesus, é o primeiro passo. Você passa a ter uma presença do Espírito Santo residente. Outra coisa é você ter o Espírito Santo presidente na sua vida. Algumas pessoas entregam a vida a Jesus, e elas então falam: pronto, já entreguei a vida a Jesus. Ei, esse é o primeiro passo. Depois de entregar a vida a Cristo, de ter o Espírito Santo dentro de você, você agora precisa ter uma nova etapa, que é o quê? Fazer com que o Espírito Santo vá dominando as áreas da sua vida, as manias da sua vida, os traumas da sua vida, as carnalidades da sua vida, os egoísmos da sua vida, e ele vai se infiltrando em cada área da sua vida, para ter domínio da sua vida. Pastor, a palavra batismo significa imersão. Então, ser batizado no Espírito Santo não tem a ver com língua? Nunca teve. Eu conheço gente que fala em língua que a vida é uma porcaria. E eu conheço gente que não fala em língua que a vida também é uma porcaria. E eu conheço gente que fala em língua que tem uma vida em Deus, e gente que não fala em língua que tem uma vida em Deus. Ei, língua é dom, nunca definiu qualidade de nada.
Se você se impressiona com algum dom na vida de alguém, você está com a avaliação que não é do céu. O céu não está olhando o dom, o céu está olhando o fruto. Que vida que você tem de temor, de paciência, de mansidão, de benignidade, de bondade, de alegria, de fruto de amor na sua vida. É isso que Deus está avaliando. Tem gente que está pregando muito e a vida é podre. Pastor, mas Deus usa muito. Deus usa porque a palavra é maior do que o sem vergonha. Tem gente que está cantando muito e que a vida não está em Deus. Pastor, mas como é que pode isso? Deus quer salvar alguém, então usa até uma mula, meu amigo. Na Bíblia uma mula foi profeta. Uma mula profetizou. Ei, querido, nós precisamos entender que o caminho que Deus espera de nós não é que tenhamos o Espírito Santo residente, mas presidente. Enquanto você não aceita Jesus, o Espírito Santo é ausente. Quando você aceita Cristo, Ele é residente. E quando você começa a buscar a face do Senhor, Ele passa a ser presidente. E eu fico sorridente. Nós precisamos entender que esse é o plano, mas talvez a pergunta que surja é: como saber se tenho a plenitude do Espírito? Pastor, será que eu tenho? Será que eu sou cheio do Espírito Santo? Será que eu não sou? Eu quero te dar as características de quem tem a plenitude do Espírito. Primeiro, a vida está sob o domínio do Espírito Santo. Olha o versículo 18, diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Por que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala do vinho e do Espírito? Ele fala uma coisa que você não deve fazer, e ele faz um paralelo de alguma coisa que você deve fazer. Ele fala de uma coisa negativa, e depois ele fala de uma coisa positiva. Eu vou te explicar por quê. Quando alguém se embriaga com vinho, ele perde o controle de si mesmo. O álcool passa a controlar seus impulsos, seu raciocínio, sua mentalidade, suas ações. Você já viu alguém que por influência do álcool fez uma coisa que nunca tinha feito? Por influência do álcool, não fez uma coisa que sempre tinha feito? Você perde o controle de você mesmo quando há uma embriaguez com o vinho. Então, Paulo está fazendo um paralelo. Ei, ao invés de se embriagar com vinho e perder o seu controle para o álcool, ei, se deixe encher pelo Espírito e seja controlado pelo Espírito. Alguém vai assumir o controle da sua vida, e ele faz um paralelo dizendo: ei, não procure um caminho em que o controle da sua vida está na dissolução, está na pecaminosidade, está na carnalidade, está no desrespeito aos princípios de Deus. Assim como alguém fica embriagado com vinho, que você fique embriagado, ou seja, dominado, que você fique completamente inserido, não na dependência do álcool, mas na dependência do Espírito. Saia de você, não pelo álcool, saia de você pela presença de Deus. O paralelo de Paulo é para dizer: ei, quem vai assumir o controle da sua vida é o mundo ou é o Espírito? Uma pessoa que está dominada pelo Espírito, uma pessoa que tem plenitude do Espírito, ela é movida pelo Espírito de Deus, Ele está no controle. Me perguntaram ontem: pastor,
Como que você entende a voz de Deus? Eu falei, eu não tenho essas coisas do tipo, ó meu servo, eis que te digo, recebe agora a palavra. Brrr. Quando eu tenho alguma decisão para tomar, eu começo a orar sobre aquilo. Quando eu leio a Bíblia, eu fico atento se não tem uma resposta de Deus no que eu estou lendo. Eu costumo perguntar para algumas pessoas, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Para ouvir se Deus também não quer usar a boca de alguém para me dar uma instrução. E aí, naturalmente, como o Espírito Santo habita em mim, eu recebo a instrução de dentro de mim. O Espírito Santo me traz uma palavra chamada paz. E se eu tiver paz aqui dentro, pode ser perigoso, arriscado, o que for, eu vou. Depois de 2 cânceres, depois de tudo que eu passei, eu podia agora procurar uma vida mais tranquila e falar, quer saber, vou pregar domingo sim, domingo não. E estava tudo bem. Mas aí, o Espírito Santo me deu paz para a gente comprar um terreno caríssimo, em plena Américas, para a gente construir alguma coisa que o Rio de Janeiro ainda não viu. E para fazer uma história que o Rio de Janeiro sequer imaginou. E por maior que seja, depois de tudo que eu passei, eu estou em paz. Eu já sei, eu já vejo pronto. Eu já enxergo tudo pronto. Eu já estou me vendo descendo os corredores. Ó, a loja aqui, estou vendo. Ó, ficou bonita a loja, hein? Eu estou vendo tudo. Eu estou enxergando. Por quê? Porque eu estou em paz. Em paz. Eu não preciso de cabum. Ó, meu servo. Não. Se Deus quiser falar comigo assim, pode falar. Agora você, que depende disso para tomar ações na sua vida, você não acredita no Espírito dentro de você.